Oficina, substantivo feminino, lugar onde se elabora, fabrica ou conserta algo. Laboratório. Narrativa, substantivo feminino, ação, processo ou efeito de narrar. Exposição escrita ou oral de um acontecimento ou de uma sequência de acontecimentos mais ou menos sequenciados. Audiovisual, que utiliza som e imagem na transmissão de mensagens. Disse meio de comunicação. Artista, de modo geral, uma pessoa envolvida na produção de arte, no fazer artístico criativo. No entanto, essa definição tem variado imensamente ao longo dos séculos e nas diferentes culturas, e seu conceito está diretamente ligado ao conceito de arte, igualmente controverso e variável. Independente. O que ou quem não é dependente, age com autonomia, mantém-se livre de qualquer influência. Oficinas de narrativa audiovisual para artistas independentes. Olá pessoal criativo, meu nome é Arthur Arvelo, sou produtor cultural e filmmaker e hoje estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência voltada para a narrativa audiovisual para artistas independentes ou produtores culturais. Para isso partiremos de uma metodologia Interartes. E se você tem curiosidade para saber de uma forma mais técnica o que é Interartes, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui embaixo, que essa é a minha tese de TCC, que é muito interessante. Mas pode ficar tranquilo que nessas oficinas eu falarei de uma forma mais simples possível para que você que nunca fez nada de audiovisual na vida possa entender e aproveitar o máximo possível. Neste projeto serão 3 oficinas, onde em cada uma falarei um pouco sobre as linguagens audiovisual, a escrita, a visual e a sonora, ou seja, roteiro, filmagem e trilha sonora. E vou te dar dicas de como utilizar essas ferramentas para aprimorar na sua narrativa audiovisual. As oficinas são voltadas principalmente para artistas independentes. Então, se você é do teatro, da música, da dança, da capoeira, das artes visuais e quer produzir os seus próprios vídeos, mas não ter um equipamento top, uma mega produção, mas ainda assim quer fazer um conteúdo diferenciado, aposte na narrativa e essas oficinas são para você. Oficina 1. Roteiro. Roteiro ou argumento é a escrita de qualquer processo audiovisual. Ou seja, é onde você escreve as suas ideias e elas servirão como guia para a sua filmagem e edição. Mais importante do que ser um guia, o roteiro é uma ferramenta muito poderosa para aprimorar a sua narrativa. Ok, mas por onde começar? Comece contando uma história que você goste, porque se você não gostar, quem é que vai? Então escreva um roteiro que você goste. Mas mais do que isso, escreva um roteiro que te cative e que prenda a sua atenção. Porque se o roteiro prendeu a sua atenção, é bem provável que vá prender a atenção dos seus espectadores. E como contar a história? Como o roteiro é a história escrita em palavras antes de ser transformada em vídeo, o mais importante é que você conheça a sua história. Conheça bem mais do que a história principal que você vai contar. É muito importante que você saiba cada detalhe ou o máximo de detalhe possível sobre essa história, porque isso vai ser muito importante. São esses detalhes que vão te deixar imerso na história. Assim você poderá contar a história com mais propriedade e mais detalhes. Agora que você já sabe boa parte da história, é preciso saber qual parte dela que vai pro vídeo e como contar isso. Uma dica é: ache um ponto âncora na sua história que vai te guiar do início até o fim do vídeo. E o que é esse ponto âncora? É um elemento de semelhança do início até o fim da narrativa. Esse elemento pode ser uma pessoa, pode ser um signo, pode ser um valor. Então, se você é de um grupo de teatro e o diretor do seu grupo está desde o início da história do grupo, comece contando a história dele e a partir da história dele você conta a história do grupo. Se você é um artista plástico que tem seus valores muito bem definidos, use esses valores como seu ponto âncora para guiar a sua história. Dado o ponto âncora, você precisa agregar mais a história com detalhes, ramificações, a coluna vertebral, que é esse ponto de semelhança. Então assim você vai enfeitando e agregando cada vez mais na narrativa. Pronto, você já tem o básico para escrever um bom roteiro.
Mas quando eu falo roteiro, não precisa ser aquele roteiro bem mega elaborado do cinema. Um roteiro pode ser algo mais simples possível, pode ser o que a gente chama de argumento, que é você contar a história do início até o fim da forma mais sucinta possível, ou pode ser um roteiro simples, que você escreve por tópicos, ou simplesmente escrever as suas ideias no papel, desde que você consiga visualizar toda ou parte da história no papel. Então agora que você já sabe como montar um roteiro, é hora de desmontar o roteiro. Então uma possibilidade muito interessante é você desmembrar as etapas, os capítulos desse roteiro e brincar como se fosse um quebra-cabeça sem forma exata. Assim você poderá testar onde as cenas se encaixam melhor e brincar com as possibilidades. Isso é uma técnica muito utilizada por vários diretores famosos, como por exemplo o Tarantino, que se chama história não linear. História não linear é aquela história que não necessariamente começa no início, depois vai para o meio e vai para o fim. Às vezes o fim pode se dar no início do filme, depois para o início realmente, depois vai para o meio, volta para o fim e brinca com toda essa cronologia que é muito potente na narrativa. As regras foram feitas para serem quebradas, como diz o famoso poeta Barack Einstein, ou alguém assim. Mas tenha sempre cuidado na hora de quebrar as regras, porque primeiro você precisa conhecê-las para depois quebrá-las. E também, se a regra existe, existe um motivo para isso. E muitas das vezes é porque ela funciona. Então, quebre as regras, mas com consciência. Agora que a gente já conheceu algumas formas de se criar um roteiro, é hora de conhecer alguns roteiros. Vou apresentar aqui para vocês dois tipos de roteiro que eu fiz. O primeiro, que é um roteiro mais básico, que é o roteiro dessa oficina. E o segundo, que é um roteiro que a gente chama de argumento. Como vocês podem ver, nesse roteiro aqui é um roteiro simples, onde eu começo com a vinheta inicial, pode ver que eu até grifei ela de uma cor diferente, e depois as minhas falas. Depois eu continuo escrevendo em formato de tópicos, ou seja, o início das frases que guia o meu pensamento na hora de gravar aqui para vocês. Porque se eu for escrever palavra por palavra, tudo que eu for falar aqui vai ficar uma coisa meio robotizada, não fica legal. Tá, e mais outra dica, anotou? O segundo tipo de roteiro é o argumento, esse que vocês estão vendo aí, que é simplesmente escrever a história sem muitos detalhes, só para entender todo o contexto, o início, o meio e o fim. O argumento vai depender de você, fazer ele mais detalhado ou menos detalhado. O ideal é que você faça ele no máximo em 1 ou 2 páginas, dependendo do tamanho do vídeo ou da proposta que você quer. Teoria ok, agora é hora de praticar. E praticar. E quando achar que já praticou bastante, pratique mais um pouquinho e você vai estar pronto para dar o próximo passo, mas isso vai ser na próxima oficina. Oficinas de narrativa audiovisual para artistas independentes.